Então, boa noite a todos. Primeiro culto na Igreja Batista Esperança, na rua, eu tenho que ler aqui, na rua Helena da Silva Ferreira, número 460. Dona Suzana, já vamos colocar no IBEC e tudo, vai ver a frente. É lindo aqui. Não tem outra explicação. E tem espaço para todo mundo. Até hoje à noite eu estou sentindo falta de alguns dos nossos membros. E eu espero que domingo todo mundo vai chegar às 6 horas para a escola dominical e às 19h30 para o culto. E eu estou pensando que vamos ter um bom grupo. Pelo menos aqui na vila já tinha muitas pessoas falando, não, eu vou. Eu quero ver isso aqui. Mas vamos realmente ser fiel na igreja local. Sofonias. Onde é que fica Sofonias na palavra de Deus? Ele era o último das profetas menores. Quantos profetas menores tinha? 12. Então, isso quer dizer que ele foi o 12º profeta. Então, vamos ver sobre Sofonias hoje à noite. E o tema da mensagem, Jeová, Deus, julgará o pecado. Jeová julgará o pecado. Vamos ver, principalmente, versos 1 a 18, que é o primeiro capítulo. Esse livro tem apenas 3 capítulos, mas 3 capítulos importantíssimos. Foi escrito entre os 663 anos e o ano 612 a.C. Então, é antigo. Só tem um livro. É um só. Não, 2 livros depois. E para completar, o Velho Testamento. Foi colocado como Sofonias escreveu, por quê? No primeiro versículo fala a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de... Qual é a próxima palavra? Ezequias. Quem lembra quem era Ezequias? Ele é o rei que colocou ordem em Jerusalém, que ele foi usado por Deus para fazer um grande reavivamento. Então, esse foi um descendente ou parente de Ezequias nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, sabemos que foi Sofonias. Outra coisa que é interessante sobre o livro, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Ezequias. Eu já li. Sofonias foi um corajoso profeta que anunciou ao povo com clareza, pois sabia que estava próximo o dia do Senhor. O dia do Senhor significa o quê? O julgamento do Senhor sobre o seu povo. O nome Sofonias quer dizer o Senhor protege, o Senhor se esconde. Já pensou? O julgamento do Senhor para nós é o quê? Ele esconde da gente. Quando a gente está em comunhão com Deus, ele protege a gente. O Gustavo falou pedido sobre a ansiedade de tudo. Quando nós colocamos toda a nossa confiança, os nossos quereres e tudo na mão do Senhor, Ele que lida com a nossa vida e nos dá paz. Até, essa não faz parte da mensagem não, mas só para ajudar. Olha na sua Bíblia, em Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê com Deus? Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro,
várias vezes nós ficamos apertados financeiramente, que sempre estamos querendo fazer mais do que humanamente pode fazer, mas Deus sempre supre. Eu lembro de Dona Suzana falando, será que vamos sair desta? Eu sempre falo, Deus já nos desamparou uma vez? Nunca. Então não vai dessa vez também. Deus dá paz e tranquilidade para nós, quando nós confiamos nele. Inclusive, aqui em Sofonias é interessante, nota as primeiras 3 palavras. Em Sofonias. Palavra do... Agora vai para capítulo 3, os últimos 3 palavras. Diz o Senhor. Começou com a palavra do Senhor e terminou com a palavra do Senhor. Então, será que Sofonias conhecia o Senhor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos ver umas coisas sobre o Senhor Deus. Primeiro, Deus sempre cumpre as suas promessas. Coloquei seus promessas aqui. Dona Suzana, deve ser você que é. Ela nem viu? Suas promessas. E o julgamento do pecado foi prometido por Deus. Então, quantas pessoas querem que Deus cumpra todas as suas promessas? Eu quero. Quantos querem a promessa do julgamento sobre a sua vida? Eu não quero. Mas o povo de Judá, eles não queriam arrepender-se do seu pecado. E por isso o julgamento foi anunciado contra eles. O Sofonias, quando ele pregou, foi o último a pregar antes que Judá foi levado para Babilônia. O julgamento de Deus. Então, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A palavra do Senhor. Esse primeiro versículo da profecia de Sofonias é diferente da maioria dos outros profetas. Você pode ler nos outros profetas, eles não se identificam tanto e certamente não falam da sua parentela. Mas Sofonias, ele anunciou tudo. Sofonias era um profeta incomum, na medida em que ele era da linhagem real. Já pensou? Eu não sei o que seus pais queriam de você. Meu pai queria que eu seja advogado. Quando eu anunciei o dia que eu seria um pastor, ele falou, se você tornar-se pastor, você nunca será mais o meu filho. Ué. Então, eu não sei o que os seus pais queriam para a sua vida, mas Sofonias, na linha real, talvez os seus pais queriam, não, você vai lá trabalhar com o rei, você vai ficar dentro, corte e tudo, você vai ser grandioso, vai ter muito dinheiro e tal. Eu não sei, mas ele foi chamado por Deus para ser profeta. Sofonias nasceu durante o longo tempo perverso do reino de Manassés. Foi um filho cujo reinado começou 55 anos antes do início do reinado de Josias, o seu filho. Então, esse é um período muito agitado, muito corrupto. Muitas vezes nós reclamamos sobre a corrupção hoje em dia, não é? Foi dito e feito durante o tempo de Sofonias. Nos dias de Josias. Josias era um jovem rei piedoso que trouxe grande avivamento e reforma para Judá. Sabemos que Josias reinou por 10 anos antes de liderar o reavivamento. Então, ele começou novinho e só começou a mudar as coisas quando ele tinha mais idade. Tem 12 profetas menores, são divididos em 2 grupos. Tem o pré-exílico
e pós-exílico. Quer dizer que 10 deles profetizaram sobre o dia que ia para a Babilônia e os outros 2 depois. Ageu e Zacarias e Malaquias, os 3 foram depois. Os primeiros 9 foi antes e Sofonias foi o último dos 9. Sofonias é o último dos profetas pré-exílicos e pode-se dizer, para resumir as mensagens dos 8 anteriores. Pensa bem, quando você lê, eu não sei qual é a sua prática em ler a palavra de Deus. Eu espero que leia, mas eu adotei o sistema de ler a minha Bíblia capa a capa em um ano. Mas esses últimos meses eu estou nos profetas menores e tudo. Então eu resolvi, eu peguei na minha tabela e tudo, eu resolvi de pegar esses livros que têm menos capítulos e ler de uma vez. Talvez tenha 10 capítulos. Então eu lia do primeiro versículo até o último versículo de uma vez. E abriu os meus olhos. Então, realmente, até Ageu apareceu como uma mensagem por causa dessa leitura minha. Mas é bom demais. Então, Deus cumpre todos os seus das suas promessas. Agora, Deus promete julgamento. A Bíblia fala repetidas vezes que a alma que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Tem tantos versículos que falam sobre o julgamento. Mas olha em versos 2 e 3 aqui de Sofonias. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. E consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então, eu vou consumir tudo. O Sofonias, ele não perde tempo, chegando ao ponto principal. No verso 2, olha, Deus vai julgar o pecado. Entregando a mensagem do Senhor, ele adverte sobre o julgamento severo e completo que consome tudo diante do Senhor. Versos 4 a 6, ele fala o seguinte, ele divide em grupos, vamos continuar, e vamos ver que ele vai julgar vários grupos. Primeiro grupo, nos versos 4 a 6, é o julgamento que é prometido contra os idólatras, os que rezam, oram para ídolos. Nota, verso 4, e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar o restante de Baal, o Deus falso, o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e aos que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Deus julgará contra Judá. A promessa do julgamento em Sofonias, capítulo 1, versos 2 e 3, foi ampla e suficiente para incluir toda a terra. Não só foi Judá, mas Israel vai julgar, e Deus julgou. Agora Deus pontaria no seu povo na terra de Judá, e ele não vai permitir que pensem que ele fala apenas com os outros. Ele está falando, olha, você será julgado por seu pecado. Você vai pagar o seu pecado. Você vai colher o que está semeando
por causa do pecado. E aplica para nós também. Porque deixaram de andar segundo o Jeová. Porque não buscaram o Jeová. Porque não perguntaram por Jeová. O princípio é eterno. Quer dizer que na Bíblia inteira promete julgamento. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 8, fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo se faremos se não houvermos desfalecido. Deus fala: cortarei todos os traços de Baal. O rei Josias herdeu uma nação corrupta de seu pai Amon e seu avô Manassés. Uma nação quase totalmente entregue à idolatria. Meus amados, esse é nosso Brasil hoje em dia. Ou o povo está adorando santos, adorando ídolos, ou está adorando o seu próprio dinheiro e os seus bens feitos, ou está adorando os seus próprios filhos, mas não está adorando Deus. E esse é o julgamento que pode vir para nosso querido país também. Aqui Deus anuncia julgamento contra os adoradores dos ídolos em Israel. Aparentemente, tanto a liderança quanto as pessoas prestaram as primeiras informações sobre o julgamento, porque nos dias de Josias, esse tipo de idolatria grosseira foi preso. Ele sofreu. Dá para ver que ele ficou tão empolgado consigo mesmo que ele queria oferecer o sacrifício que não foi lícito para ele fazer. E o que aconteceu com ele? Pegou lepra. Ficou leproso até morreu. O julgamento de Deus cai em qualquer pessoa. Então, o julgamento de Deus é prometido aos idólatras. Segundo, o julgamento de Deus está prometido à realeza. Não importa o pequeno ou grande, mas o rei e os líderes do nosso país podem ser julgados. Nota bem, versos 7 a 9. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei quem? Os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Isso me perturbou um pouco. A minha camisa é dos Estados Unidos. Realmente é capaz que é de China, ou de Bangladesh, ou Índia, algum lugar. Mas podemos ver isso depois. As minhas calças eu comprei lá. Os meus sapatos são de lá ou daqui, Suzana? É daqui. Sapatos são daqui, mesa é de lá. Eu não vou falar mais daquilo que eu tenho. Então, eu tenho roupa estrangeira, mas esse não foi assim. Esse desprezava tanto da sua própria nação que só andava de roupa importada, ou seja, de Babilônia, dos outros lugares de Síria e tudo. Não queria andar de roupa simples de Judá. E esse inclui não só os reis, mas sacerdotes também. Ele falou: vou punir os príncipes, os filhos do rei. Esse aviso chegou a um rei piedoso durante um tempo de reforma. Já pensou? Ele falou: vai me julgar? Vai me julgar por quê? Eu não fiz nada. Eu estou fazendo tudo para o Senhor. Mas o Senhor sabia o que ele ia fazer. Todos como estão vestidos com roupas estrangeiras. Então, os sacerdotes e líderes de Judá tinham vergonha de sua identidade nacional. Então,
adoraram vestir-se com roupas estrangeiras. Parece que isso acontece muito hoje em dia. Todos aqueles que pulam em cima do liminar. Eu achei isso interessante. Pula em cima do liminar. O liminar é como tem aquela... soleiro, não é? Então, eles não iam pisar no soleiro. Tintim, pular, ou seja, passar por cima, não pisar no soleiro. Por quê? Tinha várias ideias. Uma é que, uma vez que eles sofreram, eles colocaram a arca de Deus perto dos ídolos, dos filisteus e tudo, e o ídolo do filisteu caiu e quebrou em cima do soleiro. Então, eles acham que talvez foi isso. Outros pensam sobre outras coisas que dá azar e tudo. Mas eles não pisaram. Então, os judeus também adotaram esse costume. Pensa bem, quantos costumes nós pegamos hoje em dia dos incrédulos? Até o vocabulário. Lembra que eu preguei uma mensagem sobre usar o nome de Deus em vão. Quantas vezes eu escuto até pessoas que têm Cristo falando que filho, ou não, como é que fala? Filho do céu, Jesus do céu, Deus me livre, copiando as expressões do mundo. Então, da mesma forma que os adoradores de Dagon, que caiu, honraram superstições tolas e ofensivas contra Deus. Pode referir aos que entraram precipitadamente e sem reverência na casa de Deus também. Ou então de uma forma idólatra, que quando eles entraram no templo de um ídolo, não pisaram no liminar, no soleiro, mas soltaram sobre ele, como o sacerdote de Dagon, após a queda daquele ídolo no liminar. Bom, continuando, o julgamento é prometido aos comerciantes. Já pensou? Julgamento contra os comerciantes. Olha, versos 10 e 11. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir a voz de clamor desta porta do peixe e um uivo desce a segunda parte e grande quebrantamento desce os solteiros. Uivai-vos, moradores de Mactês, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. Pensa bem, tem muita gente hoje em dia confiando nos seus bens, no seu dinheiro e tudo. E é meio difícil viver sem dinheiro, eu concordo. Eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Mas nós não podemos dar tudo ao dinheiro. Temos que dar primeiro a Deus. Todos os comerciantes são cortados. Comerciantes é aqueles com dinheiro, confiando nas suas riquezas e não confiando no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus. Colossenses 3, versos 5 a 6, fala o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelos quais coisas vem a ira, ou seja, o julgamento de Deus, sobre os filhos da desobediência. Deus vai julgar os comerciantes. Então, essa é importante para nós hoje em dia. Por quê? Eu li uma história que falou o seguinte: o rapaz estava estava trabalhando bem e o chefão chamou ele no seu escritório e falou: eu quero te promover, mas eu quero que você entenda bem. A carga que você vai possuir vai exigir que você não segue os seus princípios de cristianismo.
quer dizer que teria de roubar, mentir e tudo. E ele falou, eu vou te dar 3 dias para fazer a sua decisão. Se negar, que fala que não, eu não vou fazer isso, então promoção não é para você. Mas se falar, não, eu vou obedecer, eu vou deixar a minha religião lá fora, minha fé lá fora, então você vai ganhar a promoção. 3 dias passou, ele chegou diante do chefão e falou, tudo bem, eu vou deixar a minha fé lá fora, eu vou servir o senhor. E o carregado falou, tudo bem, você vai para, que chama aquela, RH. Oi? RH. RH. Tudo bem. E RH ia assinar o papel. Ele pensava que ia assinar o papel, promoção, mas ele tinha que assinar o papel de demissão. Foi mandado para a rua. Ele voltou para o chefão, o que é isso? Ele falou, não, se for tão fácil para você negar seu Deus, então você não vai prestar para nós também. Foi mandado embora. Tem muita gente que ia trabalhar no domingo, ia trabalhar em vez de chegar nos cultos. Nosso, na quarta-feira, ia fazer várias coisas em vez de ler a palavra de Deus e tudo. Então, que entrega no mesmo jeito. E Deus promete julgamento. Mas tem uma solução. A solução está escrita em Mateus 6, versos 31 a 33. Fala o seguinte, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você confia em Deus tanto para confiar nele, que ele vai suprir as suas necessidades? Esse não é um convite para ser preguiçoso e não trabalhar, não. Mas eu já vi tantas vezes, como eu falei no início, antes que começamos a fazer o vídeo, esta casa, Deus providenciou. A reforma, Deus providenciou. Era fácil? Não. Tinha de lutar, tem que pagar as contas e tudo. Mas Deus deu. Mas buscamos primeiro o reino de Deus. O quarto, o julgamento é prometido aos complacentes. O que é um complacente? Os tranquilos. Veja, versos 12 e 13. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se expressam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem o faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhos, mas não lhes beberão o seu vinho. Pensa bem, tranquilo. Não, eu não vou cometer nada com Deus hoje, não. Eu não vou aceitar Cristo como meu Salvador, tem muito tempo na frente. Não, eu não quero servir o Senhor como Senhor da minha vida agora, porque tem muito tempo na frente. Quantos jovens já falaram comigo, não, pastor, deixe-me viver um pouco, depois eu vou me consagrar ao Senhor. Deus fala, olha, eu vou te julgar. Ele vai punir os homens que estão estabelecidos em complacência. Essa não é uma palavra que eu uso normalmente, não. O Senhor promete julgamento contra aqueles que sentem que Deus está distante de suas vidas e assim se tornam tranquilos, complacentes, porque não precisa. Já pensou? Hoje em dia, por que essa ideia de evolução é tão popular? Porque se não tiver um Deus que você vai precisar de
prestar contas, então pode fazer o que quiser. Mas se entender que tem um Deus Santo que vai julgar o pecado, aí você fica apertado e fala, não, mas eu não quero continuar, não quero o julgamento de Deus. Não demora colocar o Senhor como Senhor na sua vida. O Senhor não fará o bem, nem ele fará o mal, diz esse povo, mas ele vai julgar o povo. Tem um homem, Eduardo Gibbon, em seu livro Declínio e Queda do Império Romano, descreveu a atitude em relação à religião nos últimos dias do Império Romano. Atitude, novamente, como as nossas hoje em dia. Escuta bem. O povo considerava todas as religiões igualmente verdadeiras. Não, todo caminho vai para o céu. Hoje em dia, os que creem o que na Bíblia fala sobre a salvação somente por Jesus Cristo, eles são desprezados. Ah, não, toda religião é boa. Eu vou te dizer hoje à noite, toda religião é má, é ruim. Tem que ter uma fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que ele explica claramente na palavra de Deus. Vamos agora... não mais. O povo considerava as religiões igualmente verdadeiras. Segundo, os filósofos consideraram todas as religiões igualmente falsas. Marxismo. Eu esqueço se foi Marx mesmo ou foi Lenin que falou que religião é a muleta do povo. Filósofos. Os políticos, escuta bem, eu gostei dessa, consideraram todas as religiões igualmente úteis. Olha, quantas vezes durante a época política, os políticos chegam e falam, deixa-me falar com a congregação, só um pouco. Sabe qual é a minha palavra sempre? Não. O púlpito é usado para ensinar a palavra de Deus, não para a política. Agora vamos à descrição do julgamento, versos 14 a 16. Primeiro vamos ver a intensidade do julgamento. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso, aquele que será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trompeta de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. O grande dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor está usado mais de 25 vezes na Bíblia. E não se refere necessariamente a um dia específico, mas fala do tempo de Deus em julgar o seu povo. Quando é que o tempo de Deus vai chegar para julgar nosso povo hoje em dia? Se você já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, seu pecado foi julgado na cruz. Lembra quando o Senhor falou, Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que naquele momento, o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, foi colocado entre o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho e Deus Pai. Aconteceu. Ele morreu por nossos pecados. Esse é um dia de ira, porque a humanidade receberá a pena justa por sua rebelião contra o Senhor. Sofonias pinta o quadro poderosamente com a repetida descrição. Um dia de angústia. Eu lembro, eu falei com uma pessoa sobre Cristo e a pessoa fala, não, mas eu não quero ir para o céu, não, eu quero ir para o inferno, onde meus irmãos, onde os meus parentes, onde os meus amigos estarão. Vamos abrir a cervejinha lá e vamos ter uma festa lá no inferno. Que horror! Mas a ideia do mundo, tem religiões
hoje em dia que nega a existência do inferno. Tem religiões que ensinam que todo mundo vai para o céu. Já pensou? Se todo mundo fosse para o céu, mesmo os convertidos como os não convertidos, teria de ter polícia, exército e tudo lá no céu, porque teria pecado. Mas não é assim. Deus vai julgar o pecado. O dia do juízo está chegando. Oi comigo, mas estamos terminando. Em capítulo 2, verso 3. Deus convite. Buscai ao Senhor, vós todos os mantos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Lembra que foi o nome de Sofonias? Deus protege, Deus se esconde. Ou Deus protege, julga, ou Deus julga e Deus se esconde. No que você está confiando? Hoje à noite, você está confiando na sua religião? Na sua bondade, as suas boas obras? Ou que Deus vai dar um jeito para todo mundo entrar no céu? A Bíblia mostra claramente que Deus tem que julgar o pecado. O salário do pecado é a morte. Essa é a eterna separação de Deus no inferno. Mas Deus oferece a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu, pagando o preço do seu pecado. Em vez de um homem pagar o seu pecado por eternidade, o eterno Deus morreu por um tempo determinado para pagar o eterno castigo do seu pecado. Deus julgará o pecado. O homem tem que rejeitar a sua confiança nas coisas vãs e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar com a leitura desse trecho, Efésios 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andando nelas, cada pessoa que tem Cristo como Salvador também será julgado de maneira que ele andou. 2 Coríntios 5:10 fala claramente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Hoje à noite é sua oportunidade. Se nunca colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, é sua oportunidade para arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você fala, mas eu já aceitei Cristo como seu Salvador, como meu Salvador. Então, é sua oportunidade para colocar Ele como Senhor da sua vida. E é um termo que hoje em dia nós não entendemos. Mas Senhor soberano quer dizer que Ele manda em tudo. Tem que ficar no militar às vezes. Quando o chefe manda você fazer uma coisa e você não pode, mas chefe, já pensou? Vamos fazer desse? Não. Ele fala que tem que fazer, você tem que fazer. Deus fala que tem que fazer, então tem que fazer. Deixe Ele ser seu Salvador e seu Senhor. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Sofonias é um livro rico e que ele pode transformar as nossas vidas. Pai, continua a mensagem em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Lembre que domingo temos um culto aqui, escola dominical, às 18 horas, e o culto às 19h30. E ficamos onde? Rua Helena da Silva Ferreira, 460. Isso! Olhou! Helena da Silva Ferreira, número 460,
aqui na Vila Ipanema. Então, até domingo e Deus te abençoe.